Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eu vi recentemente num vídeo um rapaz dizendo que o Emanuel de Isaías 7,14 não é o Salvador, não é o Messias, e sim uma referência ao Anticristo. E segundo ele, esse Emanuel seria, na verdade, o atual presidente da França, Emmanuel Macron. Você viu esse vídeo? Você acredita nisso? Vamos ver o que o texto diz. Na versão NVI, está escrito assim: Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, está assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, segundo o texto, esse Emanuel, ele nasceria de uma virgem. Agora eu pergunto para você, o presidente da França, Emmanuel Macron, ele é filho de uma virgem? A mãe dele, quando engravidou dele, era virgem? Eu fiz uma pesquisa no site da Wikipedia a respeito do Emmanuel Macron e eu peguei algumas informações aqui. Lá diz que ele nasceu em 1977 e é filho de Jean-Michel Macron e Françoise Macron Nogues. Além dele, o casal teve mais 2 filhos que são mais novos que ele. Mas um detalhe me chama a atenção aqui, ó. O primeiro filho do casal, Françoise e Jean-Michel, nasceu morto, infelizmente. Então quer dizer que antes de ter o Emmanuel Macron, a mãe dele, Françoise, já tinha engravidado de uma outra criança. Portanto, fica claro, se é que havia alguma dúvida, que o Emmanuel Macron, ele não nasceu de uma virgem. Ele nasceu de um relacionamento normal entre um homem e uma mulher. E o texto de Isaías diz claramente que esse Emanuel, ele nasceria de uma virgem. Ok? Bom, ele também usa alguns argumentos para defender essa tese de que o Emanuel de Isaías 7,14 é o Emmanuel Macron. Então ele escreve a palavra Emanuel em grego, transliterado para o português, e aí ele dá o significado da palavra. Segundo ele, a palavra Emanuel não significa Deus conosco, como a gente acredita, e sim Deus dentro do homem. Então o raciocínio dele é assim: em, de Emanuel, em significa dentro, man significa homem, e el significa Deus. Mas eu quero apresentar alguns problemas, tanto na transliteração que ele faz, do grego para o português, quanto na tradução. O primeiro problema é que ele não deu significado para essas duas vogais U, aqui da transliteração.
Ele traduz em, que são essas duas primeiras letras aqui da palavra. Traduz man, que são essas três aqui. E traduz el, que são essas duas últimas. E ele deixa duas letras de fora. Então, essa tradução que ele fez ficou incompleta. Além de estar errada, ficou incompleta. Outro detalhe, outro problema nessa tradução e nessa transliteração. Essas duas letras aqui, a letra ômicron e a letra Y, quando elas aparecem juntas numa palavra, elas têm o som de U e não de dois U's. Portanto, se fosse transliterar esta palavra aqui do grego para o português, ficaria dessa forma aqui, ó. Emanuel, com dois M's, mas com apenas uma letra U. E não com duas letras U, como ele fez. Outro problema. Ele pegou uma palavra que está escrita em grego, transliterou, mas na hora de traduzir, ele usou 3 idiomas diferentes para dar o significado da palavra. Por quê? Em significa dentro em português. Man significa homem em inglês. E El significa Deus em hebraico. Portanto, a palavra é grega, mas a tradução ele faz do português, inglês e hebraico, o que é um grande equívoco. E um outro problema também é que a palavra Emanuel, ela não pode ser traduzida do grego para o português. E por que não? Porque a palavra Emanuel é uma palavra hebraica. E para eu descobrir o significado desta palavra aqui no português, eu tenho que procurar o significado dela no hebraico e não no grego. Na Bíblia hebraica está escrito dessa forma aqui, ó, a palavra Emanuel. São duas palavras, na verdade. Lembrando que o hebraico é escrito da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, como no português. Então, na Bíblia hebraica está escrito assim, ó, Immanuel. Immanuel. Portanto, a primeira letra da palavra aqui é a letra I. Se eu for transliterar essa palavra do hebraico para o português, ela ficaria assim. Immanuel. Com I, com dois M's. Esse pontinho no meio do M, na hora de transliterar, eu coloco dois M's. Esse pontinho duplica essa letra aqui que tem o som de M no nosso alfabeto. Portanto, a transliteração, seria Immanuel. Essa seria a forma correta de transliterar a palavra Immanuel do texto hebraico. Mas o que significa Immanuel? Immanuel é uma palavra composta por 3 palavras hebraicas. A primeira palavra é im. Im é uma preposição que significa com em hebraico. Mas se você for procurar no dicionário essa palavra, ela não vem dessa forma aqui. Ela vem assim, ó. A segunda letra, da direita para a esquerda, percebam que ela é diferente. Por que isso acontece? Essa letra men, que corresponde ao M no português, quando ela é escrita no início ou no meio da palavra, ela vem assim, aberta. Mas quando ela é escrita no final da palavra, ela vem fechada. Então, no dicionário, quando você for procurar a palavra im, ela vem dessa forma aqui.
Nesse caso, como ela está no início da palavra, então ela vem assim. Mas o significado é o mesmo e o som também é o mesmo. Outra palavra que forma o nome Emanuel é esse sufixo pronominal, que corresponde à primeira pessoa do plural, nós. Esse sufixo se lê anu. Anu. E a terceira palavra que forma o nome Emanuel é a palavra El, que em hebraico significa Deus. Então são 3 palavras hebraicas formando uma única palavra, ou no caso ali, 2 palavras. Porque na Bíblia hebraica está escrito assim, separado, Immanuel, 2 palavras. Então veja, im significa com, anu é um sufixo pronominal que significa nós, e el é um substantivo que significa Deus. Se for traduzir meio ao pé da letra, seria Deus com nós. Deus com nós. Mas a gente não usa Deus com nós no português. A gente usa Deus conosco. Você pode traduzir também Deus está conosco, porque o verbo ser e o verbo estar no hebraico ele não é escrito no presente, mas ele é subentendido. Então, se você disser Deus está conosco, também está correto essa tradução. E se você disser conosco está Deus, também está correto. Tudo bem? O que não é correto é traduzir Deus dentro do homem, porque não é essa a tradução da palavra. Beleza? Em Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, está escrito: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então a própria Bíblia, ela traduz a palavra Emanuel. E como a gente pode ver, não é Deus dentro do homem, e sim Deus conosco. Agora, por que Mateus traduz a palavra Emanuel e Isaías não traduz? Por um motivo muito simples. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E a palavra Emanuel é de origem hebraica. Então, qualquer judeu que lesse o texto de Isaías 7,14 e encontrasse lá a palavra Emanuel, ele saberia o significado. Não teria nenhum sentido traduzir a palavra Emanuel do hebraico para o hebraico. Agora, o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, Mateus ele escreve a palavra transliterado, Emanuel, do jeito que está no hebraico, só que em letras gregas. E depois ele traduz para o grego o significado da palavra Emanuel, que é Deus conosco. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.